Direito Naval, doutora Bruna Darcy Lacerda, representando a Universidade Regional do Rio Grande do Norte, doutor José Dantas, que compõe a mesa, doutora Rosa Maria Peixoto, vereadora do município de Parnamirim, professora Elizabeth Nasser, ex-presidenta do Conselho dos Direitos da Mulher e das Minorias, doutor Carlos Alfredo Soares Macedo, secretário municipal de saúde na cidade de Currais Novos. São autoridades que vieram prestigiar este evento. Em discussão a questão do apontamento legal garantido pelo Código Penal Brasileiro desde 1940, no seu artigo 128, que assegura a legalidade da prática dos casos de estupro ou de risco de vida para a mulher. Assunto que se retoma através do projeto de lei número 20, que propõe o atendimento dos casos previstos há 57 anos através da República de Saúde. Nesse instante, a palavra do doutor Jorge Tarcísio, representando a prefeita Vilma Maria de Faria Meira, abrindo os trabalhos deste encontro. Colegas profissionais eleitos, participantes desse evento. Impossibilitar de comparecer à solenidade de abertura, conforme era do seu interesse, a prefeita Vilma Maria Faria Meira lembrou que a representasse nessa solenidade de abertura e faço com muito prazer e satisfação. A Prefeitura Municipal de Natal, através da sua Secretaria Municipal de Saúde, considerando a magnitude do problema da saúde da mulher e especificamente aquilo que diz respeito aos tópicos específicos desse evento, o aborto legal, no Estado e no município. É o interesse da Secretaria Municipal de Saúde, de forma articulada com o Governo do Estado através da sua Secretaria de Saúde, com o Conselho Regional de Medicina, com a Associação de Ginecologia e Obstetrícia, e com a participação ainda da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desenvolvemos uma ação conjunta e articulada, no sentido de proporcionar às mulheres a assistência quando a ocorrência desses eventos que levam e acarretam os princípios prejuízos à saúde física e mental. De forma que é esse compromisso que nós temos o prazer de declarar aberto esse encontro e desejar que o tema aqui discutido seja produtivo e que venha engrandecer mais as ações que são desenvolvidas no âmbito do município de Natal e, consequentemente, pela posição estratégica que ocupa dentro do sistema de saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Palavra do doutor Jorge Tarcísio, representando a solenidade, senhora Terezinha de Jesus Lima, prefeita da cidade de Passagem, também prestigiando este evento. Presença ainda a doutora Hilane Dias de Medeiros, Associação Médica do Rio Grande do Norte. Doutora Rosana Roberto Pinheiro, delegada especializada de defesa da mulher. Doutora parlamentar. Nesse instante, pessoas e senhoras, desfaz a mesa para que tenhamos a sequência dos trabalhos. Os senhores podem ocupar os seus lugares. Os organizadores desse encontro expressam seus agradecimentos às prefeituras de Natal e Mossoró, secretárias de Extensão Social das regiões administrativas técnicas, serviços urbanos, gabinete civil e assessorias de comunicação, do Hotel Vila do Mar e a Ativa, a TV local, TV Cabugi, TV Ponta Negra, TV Universitária,
ao Diário de Natal, ao Cotia Tribuna do Norte, Jornal de Outro e Correio de Natal, Jornal de Natal, pela cobertura que deram a esse evento. Agradecimento aos coordenadores de painéis que serão expostos aqui nesse auditório. Pelo atraso e acho que a gente deve perdoar pelo Carnaval, foi muito animado. Queria dizer que o Conselho da Mulher, em parceria com a Secretaria de Saúde de Natal de Mossoró, o Conselho Regional de Medicina, com a Associação Médica, realiza essa discussão sobre o abortamento legal previsto no Código Penal de 1940. O nosso propósito foi reunir hoje autoridades da área médica, jurídica e da segurança para discutirmos a possibilidade de implantação na nossa cidade de uma sistemática de atendimento para os casos de abortamento previstos há 57 anos e que já iniciamos com o Perneiro. O secretário de Saúde já se comprometeu aqui com a gente. Quando nós fomos definir a nossa pauta de trabalho, nós buscamos a experiência de Jabaquara, um dos hospitais que iniciou, tem o mais antigo serviço sobre abortamento legal. Pensamos que a proximidade de Recife poderia influir positivamente e pensamos que o Ministério da Saúde, através dessa Diretoria da Saúde da Mulher, da Infância e da Adolescência, nos traria um aporte esclarecedor. Por isso nós convidamos o Dr. Jorge Andalarte Neto, o Dr. Eugênio Vita Tavares e a doutora Filene Leocário, e a eles a organização do evento, que são devedores pelos saberes cultos que hoje nos será emprestado. Queríamos também agradecer nesse primeiro momento já a prata da casa. Queríamos agradecer ao doutor Gabriel Araújo, a doutora Téssia Maranhão, ao Dúlio Cordeiro, Dedinha, Bel Brenan, Iris Bezerra, Armando Otávio, Jorge Tarcísio, Zé Maria. As suas presenças não só nos honram, como também garante a qualidade técnica e científica desse encontro. A graça do convite, nós agradecemos à artista plástica Ana Média e ao Hotel Vila do Mar, que hospeda os nossos convidados. A prefeita Dilma Maia, que não pôde estar presente aqui na abertura, virá ao final da tarde, no encerramento, tem sido apoio necessário, importante e fundamental em todas as atividades do Conselho. Ela nós também agradecemos. O Conselho da Mulher, nesses últimos 60 dias, sobre esse assunto. Esses documentos estão disponíveis numa mesa que nós temos aí fora, para fazer essa doação do que interessar a cada participante. E, iniciando o nosso painel, eu queria passar a palavra para... Sim, nós temos nossa sistemática de trabalho, vamos ter 2 painéis agora pela manhã, e um intervalo para o almoço, e na parte da tarde uma discussão sobre os serviços que já existem implantados e sobre a possibilidade de implantação em Natal. Então eu queria convidar o Dr. Adolfo Botelho, ex-presidente da OAB, para conversar conosco sobre a ordem jurídica. Senhoras e meus senhores, autoridades presentes, sociedades e entidades diretamente vinculadas a este encontro, como uma questão de política, levados em consideração vários aspectos de ordem política, religiosa, sentimental, econômica, educacional e por aí. Na realidade, o homem pode ser culto e pode ser colocado no aborto. O homem pode ser inculto e ser favorável ao aborto. O homem pode pertencer à Igreja Católica e ter uma tese objetiva em favor do aborto. E o homem, no sentido genérico, pode ser
adeptos da doutrina espírita e nas suas imaginações pessoais ser favorável. Então, antes de tudo, antes de ser um problema de ordem polêmica, antes de tudo, varia de cabeça em cabeça. Agora, trago neste momento transmitir para os senhores pensamentos de doutrinadores da matéria, tendo por escopo e por objetivo de remira o artigo 128 do Código Brasileiro. Como nós vemos, a matéria já é regulamentada neste país pela nossa lei substantiva, que é o Código Penal, desde o ano de 1900. Para tanto, eu farei uma leitura especificadora do assunto, tendo por escolha pessoal palavras do professor General Veloso de França, emérito professor de medicina legal da Universidade Federal do Paraíba, um homem hoje internacional, um homem com a visão universal das coisas e como não poderia deixar de ser também um grande colaborador para o aborto entre os crimes contra a vida e assim estabelece. No artigo 124, provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Aqui é a parte restritiva do Código, ou seja, no artigo 124, que nós, para chegarmos à escritura, precisamos fazer algumas considerações sobre ele. Tema de intervenção de 1 a 3 anos. De sua vez, o artigo 125 do Código Penal determina que provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena de reclusão de 3 a 10 anos. Já, de sua vez, o artigo 126 do mesmo ordenamento penal determina que provocar aborto com o consentimento da gestante, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único deste artigo. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante é menor de 14 anos, ou é alienada ao débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, violência ou grave ameaça. Artigo 127. As penas combinadas são de natureza grave e são dadas por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Artigo 128, títulos e 10. Não se pune um aborto praticado por médico. Então, o início da redação do artigo da lei, que instituiu o Código Brasileiro, é o texto aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sendo como relatora deputada Zulaie Cobra, do PSDB de São Paulo. Ela está justificando o nome, né? Cobra. Bem, dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento dos casos de abuso previstos no Código Penal pelo sistema de saúde. A referência à remissão ao Código Penal. Quer dizer, o Código Penal não muda em nada, continua nessa sequência. Artigo 1º. A prática do abortamento nas hipóteses admitidas pelo artigo 128 do Código Penal Brasileiro será realizada na rede hospitalar pública do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. Exclui da determinação firmada no caput deste artigo os hospitais que não prestam atendimento na área da saúde da mulher, ficando ressalvados os casos de emergência. Previsto no inciso 1, artigo 128, parágrafo 1 do Código Penal Brasileiro. Artigo 2º do projeto. Nos casos do inciso 1 do artigo 128 do Código Penal, a indicação da necessidade do abortamento será feita no mínimo por 2 médicos. Parece que não muda muito o que é isso. Porque na minha passagem pela OAB, nós enfrentamos alguns casos de aborto consequência de estudo, e um muito decantado na cidade, e que aqui se encontra uma colega que fala sua discussão sobre esse fato, e comoveu a cidade. Então, não é fácil para o médico ele enquanto cidadão, ele seguir o que diz a lei. Poderá haver por parte do profissional da medicina a recusa por questões doutrinárias, espirituais, filosóficas e mentais, psicológicas. Então, pode haver a recusa por parte do profissional. Então, é por sabiamente neste projeto de lei, a indicação da necessidade do abortamento será feita por no mínimo 2 médicos. O artigo 3º. No caso do inciso 2 do artigo 78 do Código Penal,
será a condição para a realização do aborto a apresentação dos seguintes documentos. A boletim de ocorrência. Não prevalecerá simplesmente a palavra da autentismo, da abortante, no caso do boletim de ocorrência e laudo do Instituto Médico Legal, que é um documento indispensável ao inquérito ou ao processo, conforme muito bem, sabe? Não é presente o diretor-geral do Ministério. É obrigado em qualquer hipótese a autorização escrita firmada pela própria gestante. Tem que haver lógica, é claro, cristalina, a manifestação da gestante ou de seu representante legal nos casos de incapacidade. Parágrafo 2º. A gestante e seu responsável legal nos casos de incapacidade declarar-se-ão cientes dos dispostos no artigo 340 do Código Penal brasileiro. Parágrafo 3º. O abortamento, e aqui é onde pode é muito contestado na pessoa, é que, apesar de usar o defeito da tecnologia aborto, os juristas, os filósofos, os professores, os médicos, dizem que é impróprio a terminologia aborto, porque aborto é um produto, a terminologia deveria ser o abortamento, como está incerto no outro projeto de lei que ora comentamos. O abortamento será realizado no prazo máximo de 7 dias, contados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas A e B do caput e do parágrafo 1º, todos deste artigo, e do parecer da comissão. Parágrafo 4º. Nos casos de gravidez resultante de estupro, o abortamento só poderá ser realizado até a 12ª semana de gestação. É um dispositivo muito importante, porque limita o mínimo e limita o máximo no caso de aborto precoce. Artigo 4º. A direção do Sistema Único de Saúde, a qual é ligada à unidade de saúde, é responsável pela indicação do profissional, ouvida previamente a direção local da unidade de saúde. Artigo 5º. É assegurado ao médico, em conformidade com o Código de Ética Médica, a responsabilidade de se excusar da prática do abortamento por razões de consciência, mantida em qualquer hipótese a responsabilidade da unidade de saúde pelo cumprimento desta lei. Artigo 6º. Fica estabelecida a notificação compulsória pela unidade de saúde que realizar o aborto ao órgão imediatamente superior na hierarquia do SUS. A lei está em vigor para da mesa, autoridades aqui presentes e as senhoras e os senhores. Nós vamos abordar o assunto sobre o prisma ético, levando o posicionamento do Conselho Regional de Medicina frente ao problema do abortamento legal. Nós sabemos que ética, do ponto de vista ético, ou seja, ética, o que quer dizer ética? Nós sabemos que ética é um sistema de valores que é referido a uma convivência humana. São valores socialmente sancionados, que integram um conjunto normativo que a sociedade deseja que esse conjunto seja respeitado para que faça necessidade social. É comum que essas normas éticas adquiram também em coração dos órgãos de Estado a qualidade de normas jurídicas. E essas normas jurídicas visam assegurar o respeito às exigências éticas e de responsabilizar eventuais infratores. O Conselho Regional de Medicina, que é uma autarquia, é um órgão judicante, especialmente judicante da classe médica. O Conselho Regional de Medicina nada mais é que uma extensão, um braço da sociedade, um braço da coletividade, formado por médicos para julgar seus próprios pares. É um fórum ético. O Conselho Regional de Medicina é um fórum de julgamento ético. É um órgão judicante. E a postura do Conselho Regional de Medicina é respeitar a lei. Ele está para cumprir a lei. Ou seja, dar cumprimento às normas legais e julgar os médicos de acordo com que esse órgão seja provocado. Esse órgão é provocado, então, de uma série de procedimentos. Prezados companheiros, companheiras aqui presentes,
foi minha casa durante algum tempo, nobre colega e amigo, doutor Aurélio Botelho, doutor Armando Vilar, as minhas saudações para todos. E de antemão meu agradecimento por aqui me encontrar para contar uma história. Não vou me ater mais às questões legais, aos códigos, aos decretos e aos projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional, porque os nobres colegas já me deram essa grande ajuda. E de forma que no dossiê, no programa está bem claro, quando colocaram para mim a tarefa, o dossiê Salete Alves da Silva. O dossiê Salete Alves da Silva nada é mais do que uma luta por mim encampada, como profissional da área jurídica, como advogada que sou, uma luta de cunho pessoal, diga-se de passagem, que à época, por coincidência, eu era membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e das Minorias, e aconteceu esse fato na sociedade navalense. Essa mulher foi estuprada no dia 23 de setembro de 1991, em uma festa onde se encontrava com outros amigos. De forma que, com o passar das horas, ela demorou nessa festa e estava em companhia de um casal, segundo ela me relatou à imprensa. Isso está registrado no que o Conselho deu o nome de dossiê de Salete Alves da Silva. Então, o casal com quem ela estava nessa festa resolveu sair um pouco mais cedo, permanecendo Dona Salete na festa, que era o direito total e irrestrito que ela tinha de ficar na festa onde ela quisesse, menos de ser violentada. Então, Dona Salete ficando na festa, apareceram 3 elementos que a carregaram para o matagal, mais precisamente o cemitério do Bom Pastor, que quem não conhece aqui o local, mas ouve falar sempre, na periferia da cidade, e lá consumou-se o fato. 5 elementos violentaram Dona Salete, praticando não só o aborto, como lesões corporais de natureza. Praticando, além do estupro, lesões corporais de natureza um tanto quanto grave, como ficou configurado no exame pericial do IPEC. Bom, como eu cheguei até Dona Salete? Esse fato aconteceu, como eu já falei, no dia 25 de setembro de 1991. Dona Salete, como a maioria das mulheres dessa sociedade, principalmente as mulheres de renda baixa, as mulheres pobres, como é o caso dela, pelo que eu venho sabendo, não deixou de ser paupérrima e necessitada, muito necessitada em todos os aspectos, inclusive psicologicamente, de ajuda. Eu comecei a escutar a história de Dona Salete veiculada pela televisão, pela mídia, pelos jornais. Eu sempre chegava para o meu expediente, lia. Fico muito feliz em estar de 2 pessoas, personalidades importantes, no tema de hoje, que é a responsabilidade social do aborto legal. Não desejaria me alongar mais, porque o primeiro painel já levou em consideração o assunto e nós queríamos que houvesse uma contribuição
importante para que vocês todas pudessem contribuir, colaborar, divulgar, multiplicar o que estão tendo conhecimento. Porque somente assim esse painel vai sair dentro desta sala, deste auditório, para ir ao povo e para servir ao povo, já que é essa a nossa finalidade. Então eu quero convidar a doutora Eucilene Leocádio, que vai falar sobre o papel do Estado dentro deste painel sobre responsabilidade social. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu quero iniciar dizendo que para mim esse é um momento extremamente importante estar aqui. Acho que é um assunto polêmico que nós vimos discutindo há muitos anos e vejo aqui hoje a forma como foi construído no programa desse seminário, tudo que me parece que já vem sendo feito aqui no Estado, falhou nisso. Hoje, aproximadamente 30% dos estados do Brasil implantaram ou estão em processo de implantação do atendimento ao aborto previsto em lei. Isso pode parecer muito pouco, considerando que a lei é de 1940, mas também significa um avanço grande se nós lembrarmos que há 10 anos atrás nenhum estado do Brasil oferecia, ou pelo menos dizia que estava oferecendo, se fazia, não publicava, não dizia que tinha um serviço de referência para atendimento a mulheres estupradas ou em risco de vida por uma gestação. Então são 9 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Distrito Federal, Pará, o Rio Grande do Sul, Goiás, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, e nós temos notícia. Pode ser que tenha algum outro estado que esteja no processo mais incipiente, que a gente ainda não sabe em que momento eles estão. Goiás enfrenta uma situação particularmente difícil, porque tem uma posição grandíssima de um setor da igreja. Inclusive, recebemos essa semana um pedido de apoio para um centro de saúde cujo diretor está sendo processado por uma pessoa da igreja, desse mesmo setor, em função da colocação de dispositivo intrauterino. Então, o fato de o serviço oferecer planejamento familiar amplo, com oferta de todos os métodos contraceptivos, incluindo o DIU entre eles, em função disso, esse método está sendo processado ainda a julgamento. Né? Então, isso dá um pouco. A participação do jornalista foi convidado, mas alguns dias não pôde vir, e os senhores sabem tanto quanto nós o importante papel e relevante papel da mídia na discussão do aborto legal. O senhor Zé esse convite sempre tem aqui no programa, que é epigrafado por notícia de jornal. Uma senhora da Nazaré que tentou, estuprada, buscou os caminhos, os meandros da justiça, a resolução do seu problema, grave problema. E a gente questiona muitas coisas com relação à legalização do aborto, ou aborto legal. Por exemplo, só uma para vocês entenderem, a gente começou na maternidade uma pesquisa sobre violência e abuso sexual na mulher. Na ação social, ela discute comigo, popular e todo, e nós não conseguimos praticamente uma vez só que ela se abrisse para nós, que ela é tão íntima, a violência que ela sofre, não é a violência, o estupro, mas a violência dentro de casa. E a marido bater, o marido forçá-la sexualmente quando ela não deseja o coito, o marido obrigar a fazer isso. Até o programa da televisão do PT, Marcos deu outro dia isso. Eu não quero, mas meu marido quer. Não sei quantos casos contando essa história. Pois bem, nós não conseguimos, porque é difícil abordar, vamos recomeçar essa pesquisa este ano de 98, tentando abordar diferentes, para que a partir do consegue abrir mais essa intimidade da violência que começa dentro de casa. Começa dentro de casa, está na rua, e a sociedade organizada não pode fechar os olhos para esse problema, tem que participar, tem que discutir. E o papel da mídia é muito importante para isso. Não só na exploração política, exploração jornalística, com fins outros até, mas principalmente divulgando o que se pode fazer. O grande papel da mídia é o registro do fato, da matéria, do atrativo dos aqui agora da vida. Mas divulgar também coisas como
serviço para onde a mulher pode ir quando achar submetida a uma violência. Serviço onde ela possa ser bem atendida. A divulgação do trabalho que a doutora Margarete tem feito, implantando a delegacia da mulher, que hoje é aceita, ou muito bem aceita, muito mais do que anos atrás, quando a mulher até ia escondida, como aqueles traficantes que saem de vez em quando para a televisão, botam a camisa na cabeça para ninguém ver o retrato dos programas de TV. Pois bem, hoje, isso é muito valioso. E principalmente essa pílula de emergência, que eu acho que é a grande coisa nossa. Ao invés de só discutir o aborto, é discutir também o planejamento da família, evitar uma gravidez. Não, a moça não pode sair do carnaval de noite já tomando pílula, porque se for estuprado, não engravida. Não. Mas se faça a contracepção de emergência. Hoje de manhã tomou todos os comprimidos, hoje de noite toma dois, antecipa a menstruação, e a gravidez não se implanta. Se ela ontem à noite terminou o carnaval estuprado, ela não vai engravidar, ela não dá a antes. Então, com essas considerações subterrâneas para falar, quem fala, a doutora Amélia, eu vou passar a palavra à doutora Amélia treinando e vai voltar nesse papel do Estado, o papel do Ministério Público no aborto legal. Bom dia a todos. Cumprimentos do Ministério Público, a senhora Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, professora Isaura Amélia, da autoridade que acompanha a mesa do senhor. E não obstante o convite ter sido formulado para falarmos do papel do Ministério Público, e falando do Ministério Público, estaríamos atrelados ao discurso legal, eu estou me sentindo, de certo modo, confortável e feliz, porque eu fui antecedida pelo professor Augusto Botelho e pelo brilhante médico, doutor Alar, que, embora médico, é pessoa de notável conhecimento de saber jurídico, até porque com formação nessa área, dois que me precederam, fizeram aqui uma abordagem detalhada e os mais esclarecedoras acerca dos... E também nós apresentamos, tramitando, nós encaminhamos inclusive para várias instituições e nós esperamos que haja uma discussão também em torno disso. E só para registrar como falta essa integração, nós estamos discutindo um código de saúde que nem colocamos ainda na Assembleia Legislativa, já que inclusive convocamos instituições para essa discussão e infelizmente nós não conseguimos ainda reunir para poder discutir uma coisa de fundamental importância, que é o Código Estadual de Saúde, que nós consideramos já ultrapassado, e a gente está diante, inclusive, de novas reformulações, de novas discussões, de novos assuntos, aí a reforma psiquiátrica, aí a questão do aborto, e o Código de Saúde deve contemplar, inclusive, esses assuntos, porque na hora que for colocado em prática, eu acredito que o Código de Saúde deveria, inclusive, estar. Então, eu queria me desculpar e lamentar por essa cobertura que realmente não houve por parte da minha. Eu queria fazer dois pequenos comentários. Primeiro que a integração e a socialização, né, desses benefícios que está disposto aí em todos os códigos, é um papel de toda a sociedade, né? Não somente do legislativo, do executivo, mas da sociedade como um todo. E a gente entende aqui qualquer referência feita à questão da integração, a pouca integração, também parte no Estado da África, particularmente a minha instituição, mas no análise do próprio processo que as instituições trabalham de forma melhorada, né? Dando uma olhada assim, eu acho que é uma lei muito interessante, ela tem um